Olá, eu sou Gabriel Caiafa e sejam bem-vindos a mais uma edição do Solar em 15. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente o segmento de geração solar centralizada, a gestão dos sistemas de medição de parafaturamento. Muitos geradores ainda não dão a devida importância sobre o processo de medição de energia junto ao CCE, mas uma má gestão sem aplicação de tecnologias sobre esses processos pode levar a penalidades e perdas de financiamento significativas. Para esclarecer esse tema, a gente trouxe aqui o Michel Miller, o gerente comercial da Way2 Technology. Bem-vindo, Michel. Olá, Gabriel, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por abrirem este canal aqui na Solar, para que a gente possa trazer um tema que no nosso cotidiano, nosso dia a dia aqui na Way2, é algo de extrema valia, de extrema importância e está no nosso DNA dentro do mercado, falar um pouquinho sobre a gestão da medição, né, dos medidores de faturamento tradicional, SMF, lá no contexto de medição junto à CCE. Mas eu acho que até para dar uma introdução, apresentar um pouquinho mais aqui, Gabriel, quem é a Way2 dentro do mercado, né? A Way2 ela é uma empresa de tecnologia, a gente atua no mercado há mais de 20 anos, provendo tecnologias no contexto do setor elétrico, né? Hoje a gente atende cerca de 80% do mercado de distribuição de energia, onde a gente realiza o processo de medição de 100% do parque de clientes livres na área de concessão de uma distribuidora, pontos operacionais, como medição de subestações e por diante. Atendemos segmento de grandes consumidores de energia, gestoras e comercializadoras, e aí a gente está falando aqui de um mercado extremamente aquecido, com a abertura de mercado que aconteceu no ano passado e as migrações em massa. Mas o contexto que a gente está trazendo aqui dentro desse podcast é em cima do segmento de geração centralizada, né? Onde a gente possui um serviço, um trabalho em cima da gestão da medição de faturamento, né? Onde a gente garante e trabalha o processo de coleta, tratamento e envio de dados de medição lá para a CCE, garantindo com que o gerador, mitigue riscos de penalidades, traga proteção de receita sobre seus dados de medição, dentre outros aspectos no nível de acompanhamento, gestão do dado como um todo. Espero, Gabriel, que a gente possa contribuir bastante aqui dentro desse bate-papo. De novo, obrigado pelo convite. Vamos fazer uma boa conversa por aqui. Michel, assim, muitos geradores enxergam o sistema de medição para faturamento, o SMF, apenas como uma exigência regulatória e como um processo 100% automático, junto à Câmara de Comercialização de Energia. Eu queria saber qual que é o real impacto na operação do ativo de geração sem a gestão do SMF. Esse é um tema bastante curioso, assim, né? Hoje a gente atende 75% da capacidade instalada de geração do país dentro desse serviço. Eu acho que isso passa um pouquinho do nosso dia a dia em explicar a importância e desmistificar algum desses pontos dentro desse processo de gestão da medição, né? Mas antes de falar, acho que talvez o real impacto, talvez a gente trabalhar aqui um pouquinho do que é o SMF, o que ele trata e como que ele funciona, no final das contas. O que é o SMF, né? Acho que de uma forma bastante transparente, né? O gerador de energia centralizado, né? Ele gera energia, ele tem lá seu ativo, seu complexo solar, dentro desse complexo tem seus parques, e na saída de cada parque você tem sempre um conjunto de medição, né? Um medidor principal e um retaguarda lá na subestação, que faz a conexão, ou seja, registra o quanto que esse ativo está gerando de energia para transmitir esse dado para a CCE, para contabilização da energia gerada por esse ativo, né? Então, uma questão regulatória, obrigatória, de conexão com a CCE, de transmissão desse dado diário para ela, né? E, obviamente, a CCE permite alguns modelos de acesso a esse dado nos aspectos regulatórios, dentro dos seus procedimentos de rede, né? Um deles é onde o gerador disponibiliza de um canal de comunicação junto à CCE e a CCE acessa diariamente esses medidores para coletar estes dados, né? Lembrando que a responsabilidade sobre a medição é do gerador e da CCE de coletar esse dado para contabilização. Note que tendo qualquer tipo de problema dentro dessa medição, seja ele por inconsistência, seja ele por uma lacuna, por uma falha de comunicação do canal de comunicação com a própria CCE, a CCE se exime dentro desse processo, uma vez que é responsabilidade do agente, do gerador, garantir que esse processo aconteça da melhor maneira possível, né? Eu acho que dentro desse ponto que nasce um pouquinho essa desmistificação sobre o processo de medição, visto que ele permite um processo 100% automático,
né? Sem uma gestão à vista sobre esse processo, né? Sem um monitoramento tão ativo sobre ele como um todo. Eu acho que quando a gente começa a olhar um pouco na lógica dentro do processo, a gente está falando de um medidor, de um equipamento, de um hardware que está lá em campo. Ele é suscetível a falhas, então ele pode ter algum tipo de problema dentro dessa medição. A gente está falando de um canal de comunicação com a CCE que pode inevitavelmente passar por instabilidades e que você fica às cegas dentro do processo de monitoramento sobre este dado, né? E aí eu acho que vem um pouquinho da importância e da necessidade do acompanhamento, né? E aí a gente tange bastante o impacto da geração, do acompanhamento sobre esse dado, né? O impacto dentro desse processo está muito em cima de você não identificar problemas na tua medição, problemas no equipamento que podem estar ocasionando perda de receita por parte do teu ativo, perda de dinheiro, né? A gente costuma dizer, inclusive, que o SMF, fazendo um paralelo aqui, ele é a caixa registradora do ativo, né? E aí, se você está registrando menos no medidor do que, de fato, tu gerou dentro do teu ativo, você está perdendo dinheiro, não por uma não eficiência, mas sim por um não monitoramento, uma não validação do dado que está sendo registrado dentro da CCE. Então, esse talvez é um dos maiores impactos. Isso sem considerar o impacto regulatório dentro deste processo, onde a gente está trabalhando ali com base nos procedimentos de rede, processo de envio diário para a CCE, auditorias, e aí por diante que a gente tem dentro desse contexto. De forma breve, eu diria aí que são os principais impactos aí, Gabriel. Quais são os principais riscos que um gerador corre ao não ter um SMF bem gerido? Gabriel, acho que assim, os principais riscos que a gente pode destacar aqui de não ter um bom gerenciamento sobre este dado, né? Eu acho que eu destaco bastante aqui a questão da qualidade do próprio dado, do que está sendo registrado dentro da CCE. E aqui a gente está falando de o ativo performar ao longo do mês, e aí o investidor, né, o dono do ativo está lá olhando para a performance do seu parque, garantindo com que ele tenha que ele esteja com as placas limpas, que ele esteja dentro daquela curva que foi prometida pelo fabricante, garantindo a maior performance. Só que no final das contas, eventualmente, tu está tendo um erro no teu processo de contabilização dessa energia junto à CCE e você está perdendo todo aquele investimento que você fez numa boa manutenção, numa boa operação, num erro de contabilização no ambiente CCE sobre este dado. Então, esse talvez é um dos maiores riscos que se tem numa gestão não tão eficiente ou não utilizando as tecnologias adequadas em cima deste processo, né? Fora isso, eu acho que tem a questão do próprio apelo, a questão, né, regulatória envolvida dentro dessa questão, né? Acho que vale destacar aqui, né, a CCE, dentro dos procedimentos de rede, ela impõe, ela traz como obrigatoriedade, né, o envio dos dados diário para a CCE, a disponibilização de um canal de comunicação seguro e confiável para que ela consiga fazer auditorias dentro dos teus medidores, para identificar possíveis fraudes ou de possíveis configurações dentro desse medidor, né? E também exige a adequação do próprio SMF, né? É algo que, se você não monitorar ao longo de toda a vida útil desse ativo, você está sempre correndo risco de possíveis penalidades. Por um simples processo de, eventualmente, você perder o canal de comunicação por algum motivo. A CCE tentou acessar esse medidor para fazer uma inspeção lógica, uma auditoria, e não obteve sucesso. E isso pode gerar uma penalidade no que chamamos de inspeção lógica, né? Fora a própria processo de envio de dados não sendo cumprido dentro dos requisitos regulatórios, pode gerar uma penalidade por uma infração, tanto na adequação do SMF, quanto na coleta diária, né, da CCE, né? Então, eu diria que esses são os dois macro riscos que a gente consegue trazer aqui no contexto do SMF. Tem uma coisa que eu quero saber se é verdade. Muitos geradores acreditam que podem gerenciar o SMF internamente ou que os sistemas que já possuem são suficientes. É verdade isso? Legal, Gabriel. Eu diria que sim, ele consegue gerenciar internamente, né? Mas a que custo? Com que equipe para fazer esse processo dentro de casa, né? Você vai dedicar um profissional ou vai contratar um software dedicado para fazer o processo de monitoramento e vai desenvolver a expertise necessária para a gestão dentro deste dado, sendo que o core business da geradora é gerar energia, né? Fez aquele investimento, até aquele retorno sobre o investimento que foi feito e garantir a maior performance do ativo em si. Imagino que dificilmente a gente vai encontrar dentro de um ativo de geração um profissional especialista no processo de medição junto à CCE, né? E eu acho que aqui entra o grande
grande ponto de uma terceirização, de contar com especialistas dentro do mercado para este processo, né? Então, apesar de ter, sim, essa possível gestão interna, isso vai passar muito em cima de baixar dados de dentro da CCE, comparar com os dados que estão nos medidores lá em campo, extrair esse dado, gerar planilhas para validação desse dado, gerar inteligência sobre esse processo, criar rotinas de validação diária sobre esses dados, para que esse dado seja consistido para transmissão para a CCE, não me parece ser talvez o processo mais eficiente de ser feito internamente, dado todo o contexto, todo o desafio que um gerador já tem na parte de manutenção e de retorno do próprio investimento que foi feito, né? Então, eu acredito muito aqui talvez na terceirização desse processo como um processo mais eficiente, que no final das contas acaba se tornando muito mais em conta, muito mais barato dentro da operação do cliente. Outro entrave comum para os geradores é o custo da gestão do SMF. Realmente pesa muito esse custo de gestão ou eles podem ver como um investimento? Eu posso trazer, talvez eu acho que o maior custo aqui dentro desse processo é ou você desprender todo um operacional dentro da tua equipe para fazer uma boa gestão dentro disso, ou talvez eu não trabalhe como custo, mas como possível perda que eu estou tendo dentro da performance do ativo na contabilização dessa energia lá na CCE, ou o risco envolvido dentro desse processo, né? Talvez está aqui a maior parcela de ineficiência dentro desse processo, né? Eu diria que uma terceirização desse serviço não gera um custo que onere aí o investimento ou que onere uma operação dentro do ativo. Eu enxergo muito isso como um investimento mesmo, né? Um investimento de mitigação de riscos de penalidades, um investimento no sentido de aumentar a rentabilidade do ativo, né? Fazer um paralelo aqui, né? Garantir que 100% de tudo aquilo que foi gerado de fato está sendo contabilizado no ambiente CCE e eu estou maximizando o investimento da minha operação, estou maximizando o retorno de todo aquele trabalho que já foi feito de operação bem feita do meu ativo, sendo contabilizado no ambiente CCE, garantindo que esse processo aconteça, né? Então, talvez eu esteja puxando um pouco mais de sardinha para o nosso lado aqui dentro da Way2, mas eu não vejo isso como um custo proibitivo ou um custo que onere a operação do ativo. Bem pelo contrário, vejo muito como um investimento que para em pé e que tem um retorno bastante rápido. E aqui eu posso citar até alguns exemplos para tangibilizar isso, né? A gente tem alguns cases onde, numa simples gestão da medição bem feita, onde a gente conseguiu identificar, por exemplo, um erro de medição, acabou impactando, esse erro de medição impactou na apuração da demanda contratada do ativo, lá no MUST, né, no ambiente do SAMUST da ONS, né? E esse erro fez com que fosse registrada uma demanda a maior do que de fato o empreendimento teve. E em penalidades associadas à ultrapassagem de demanda contratada e erro de medição, né, a gente conseguiu adequar essa informação, comunicar com a CCE e contestar. E dentro desse processo a gente trouxe uma economia na ordem de 1,3 milhões para um cliente, né? Então, frente a um serviço que vai custar uma pequena parcela desse valor anualmente, né, uma fração desse valor anualmente, eu julgo aqui talvez como um grande investimento para mitigar esse tipo de risco aí por parte do agente. Bom, depois de tudo que a gente falou aqui, Michel, acho que fica claro que a gestão eficiente do SMF não é um custo, mas sim um investimento essencial para evitar as perdas e maximizar a rentabilidade das usinas. Michel, eu te agradeço muito pela participação aqui no Solar 15, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Gabriel, eu que agradeço a disponibilidade, a parceria de vocês aqui em topar o bate-papo e abrir os microfones para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse tema, desmistificar um pouco essa questão. Deixo aqui meu agradecimento à Solar e também deixo aqui o convite para todos, né? Que aqui a gente teve um tempo bastante diminuto, né? 15 minutos para a gente falar de um tema talvez tão complexo e tão técnico, né? Então fica aqui o convite para que nos encontrem, chegam até nós através do nosso site, está disponível, que a gente possa aprofundar um pouco mais dentro do tema, que a gente possa falar um pouquinho mais sobre os riscos e sobre uma operação e como que a gente pode ajudar dentro desse contexto de gestão da medição e dentro de outros desafios que o gerador
solar tenha dentro da sua operação. Nós, como provedores de tecnologia e como bastante tempo aí operando dentro do mercado, acreditamos que a gente pode ajudar bastante dentro desse contexto. Novamente, Gabriel, muito obrigado pelo canal, fico à disposição, um forte abraço para todos. Bom, gente, eu acabei de conversar aqui com o Michel Miller, gerente comercial na Way2 Technology, aqui no Solar em 15. Não deixa de seguir a Absolar nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal Fala Absolar no YouTube. Um abraço e até a próxima.